Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém. Vamos rogar ao Senhor, queridos, vamos rogar ao Senhor que fale aos nossos corações pela sua palavra. Sua palavra foi lida. É a suficiência das Escrituras que nos salva, imputando pelo Santo Espírito do Senhor fé em nossos corações. É a palavra do Senhor que edifica a sua igreja, que exorta a sua igreja. Então vamos rogar, queridos. Nós lemos a palavra, devemos ter todo cuidado ao ler a palavra e não desprezar a palavra e esperar agora do pregador que ele diga. Eu nem prestei atenção na leitura da Bíblia, né? Então eu vou deixar que o pregador fale. Toda atenção, toda reverência, toda sede deve ser dada ao ler a palavra do Senhor. Nós, como cristãos reformados, nós cremos que a pregação da palavra é a palavra de Deus por causa da exposição dela. Porque nós expomos a palavra assim, na intenção do autor, inspirado por Deus ao escrevê-la. Mas nós devemos dar toda a atenção, como eu já disse, toda a sede ao ler a palavra do Senhor. Tá bom? A palavra do Senhor inspirada. Vamos orar, queridos. Pai, a Tua palavra foi lida, nós iremos ler, Pai, novamente, nós iremos sempre nos debruçar em Tua palavra. Não permita, Deus, que saiamos para longe da Tua palavra. Não permita que nem eu, como pregador, na instrumentalidade da Tua palavra, nem mesmo, Pai, a igreja que ouve, possamos ser afugentados, Deus, para longe da Tua palavra. Não permita, Deus, que em absoluto possa existir a distância da Tua palavra. Porque, Deus, assim seremos enganados pela nossa própria consciência, pelos nossos conceitos, Pai. Então, pela absoluta verdade que é a Tua palavra, suplicamos ao Senhor que fale aos nossos corações, que edifique a Tua igreja, que salve pecadores, Pai, nessa manhã, se assim for, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós oramos, Deus, submissos e inclinados à Tua voz. Amém. Irmãos, quando nós falamos sobre temor, a gente muitas vezes despreza e rapidamente tem o conceito de temor. Mas o que é que de fato nós tememos? Eu lembro que um colega meu, ele falava da figura de um padre no interior. Ele era do interior e ele dizia que na sua juventude eles estavam conversando um bocado de bobagem, um bocado de linguagem obscena, e ele disse que quando o padre passava pelo meio da praça, aí ele disse que respirava um fundo, disse que era comum isso, ele notava isso. Ele respirava um fundo, fazia um silêncio, aí o padre passava, boa noite, seu padre, bom dia, seu padre, boa tarde, seu padre. E quando o padre já estava a alguns metros de distância, eles soltava a respiração e continuava falando as mesmas abobrinhas de antes. Aparentemente aquilo é temor. Talvez o padre pense que ali aquelas pessoas o temem. Estou colocando a figura do padre, mas pode servir como um pastor, como um pai, como diretor de uma empresa, como um patrão mesmo. Um professor na sala de aula, ele pode achar que está sendo temido, ou a gente pode entender que isso é temor. Mas, na verdade, isso é um deboche. Na verdade, isso é irreverência. Na verdade, isso é um desafio. Eu desafio a sua autoridade. Eu desafio a sua pessoa. Enquanto ele estiver me ouvindo e me vendo, eu tenho um comportamento. Mas quando ele der as costas, eu desafio ao ponto de enganá-lo. Eu mostro para mim mesmo, para as pessoas, que eu não tenho nenhum respeito, que eu não tenho nenhuma reverência e que eu não temo de forma nenhuma.
Assim, queridos, infelizmente, que o Senhor tenha misericórdia de nós, é o nosso temor para com Deus. Parece que o comportamento do crente de temor é somente na hora do culto. Eu vivo a semana do jeito que eu quero. Se for conveniente mentir, eu vou mentir para que salve meu emprego, eu vou mentir para que salve a minha imagem entre as pessoas. Se for preciso fazer tais e tais pecados, preciso fazer tais coisas que blasfemam, que ofendem a santidade do nosso Senhor, eu vou fazer. Agora, quando chega no culto, aí eu sou a pessoa mais crente do mundo. Eu sou a pessoa que mais reverencio, eu sou a pessoa que mais teme o Senhor. Nas minhas orações eu choro, eu mostro assim para as pessoas que estão me vendo um coração contrito e quebrantado pela minha expressão externa do corpo, pelo exercício físico, né, que tem pouco proveito. Mas quando eu tiro os pés daqui de dentro, até mesmo hoje, no santo dia do Senhor, você já profana esse dia, você já mostra que não teme ao Senhor em absolutamente nada. E o que Provérbios diz logo no comecinho do seu livro é que isso não é sabedoria. Ainda que a pessoa seja uma pessoa desenrolada, ainda que a pessoa seja uma pessoa desdobreira, ainda que seja uma pessoa que consiga se livrar de qualquer situação, como um malandro, como um marginal, ele consegue cavar um túnel e fugir de um presídio de segurança máxima, ele consegue escapar das mãos das autoridades, como um advogado consegue enganar, ludibriar um juiz ou as pessoas, como um professor consegue fingir que está dando a sua matéria, mas na verdade ele está doutrinando os seus alunos com qualquer outra bobagem demoníaca. Muitas vezes, queridos, é o nosso comportamento. Nós não tememos a Deus e nós não mostramos sabedoria. Ainda que no mundo lá fora eu consiga ser bem sucedido, de fato eu não sou sábio, porque a minha maior aquisição, o meu maior tesouro, o meu maior prêmio, que é a eternidade, que é o descanso do Senhor, eu não vou receber de suas mãos. Então, se eu perdi a minha alma para sempre, de fato eu não fui uma pessoa salva. O livro de Provérbios, queridos, ele é um livro que foi criado para, de fato, exortar. Salomão, ele escreveu Provérbios com a finalidade de exortar mesmo a Israel. O livro de Provérbios foi criado para que ele possa ajudar as pessoas a viver naqueles obstáculos da vida, quando a vida é colocada em prática. Talvez você esteja muito animado, né, para que você possa ouvir os provérbios. A minha esposa, a minha filha Isabela, elas estavam super animadas para começar o livro de Provérbios, e eu disse, não, peraí, Provérbios só vai começar a sua linguagem proverbial no capítulo 10, a partir do versículo 1. Então, não é a partir do capítulo 1, do versículo 1, que Provérbios começa com sua linguagem proverbial, a partir apenas do capítulo 10. Mas toda a Escritura, de agora até o capítulo 10, também é a preciosa palavra do Senhor e tem, de fato, os seus ensinos. Eu não estou falando isso para que possa desanimar. Então, veja, os provérbios mesmo de Salomão começam a partir do capítulo 10, e é como se fosse tem duas coleções de provérbios de Salomão. Do capítulo 10 ao versículo 14 é a primeira coleção, e depois tem outro volume que é do 15 ao 29. E aí depois nós temos a profecia de Agur, em Provérbios capítulo 30, e a de Lemuel, no capítulo 31. Provérbios de autoria de Salomão, apesar de ter Lemuel, apesar de ter Agur, mas assim como os Salmos recebem o título Salmos de Davi, tendo outros autores, o pai de Salomão recebia assim o título por ter escrito mais, assim também acontece com Salomão. Em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, nós lemos que Salomão fez 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. O livro de Provérbios contém apenas 915 desses 3.000. Há pelo menos 7, então. Quem são os outros autores, pastor? Se não é somente Agur, Lemuel e Salomão. Há pelo menos 7 indicações da autoria do livro de Provérbios.
Nós vamos ver, como eu já citei, Provérbios de Salomão. Nós vemos também no capítulo 22, no versículo 17, palavras dos sábios. Acredita-se que sábios compilaram provérbios do próprio Salomão e assim ele foi e acrescentou no livro. Tem palavras dos sábios no capítulo 22, no versículo 17, e também tem provérbios dos salmos, também a mesma ideia, deles terem pego, compilado e incluiu, tá, nos provérbios de Salomão. No capítulo 25, versículo 1, nós vemos Ezequias e os seus companheiros, tá, que também certamente reuniram os provérbios de Salomão, compilaram ali e acrescentaram aos provérbios. E aí no capítulo 30, no versículo 1, como eu já disse, palavras de Agur, filho de Jaque, de Massa, é assim que é dado. Esse filho de Jaque, Agur, ele é desconhecido em qualquer outra parte da Bíblia. Certamente ele foi um oficial da corte de Salomão, do reino de Salomão. Ele era uma pessoa próxima a Salomão ali, e ele conseguiu anotar alguns provérbios de Salomão. E também no capítulo 31, no versículo 1, palavras do rei Lemuel, de Massa, as quais lhe ensinou sua mãe. É assim que está escrito. Irmãos, nada se sabe também sobre a identidade de Lemuel. Então veja, irmãos, nós vimos que do versículo 1 ao versículo 7, no versículo 1 que nós lemos, a autoria. Do 2 ao 6, nós vemos a declaração dos destinatários e o objetivo de Provérbios ter sido escrito. Nós vemos para. Qual foi o objetivo de ter sido escrito? Então, do versículo 2 ao 6, nós vemos o objetivo. E aí, sobre esse conhecimento, sobre essa sabedoria, sobre essa instrução, nós vemos que a origem, a estrutura, o valor, o genuíno conhecimento, a genuína sabedoria, qual é o segredo? Nós vimos no versículo 7 que é o temor do Senhor. Então, nesse início do versículo 1 ao versículo 7, é isso que nós vemos. Mas então, queridos, ao texto. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Eu esperei para falar sobre Provérbios, mais precisamente já dentro do versículo, porque ele começa usando a palavra provérbios. E como já disse, eu gostaria de repetir. Uma maneira antiga de ensinar era o método mais ensino entre o povo grego antigo. Um dos 7 sábios, né, ou um deles, ou posso dizer, a maioria dos grandes sábios do mundo antigo, na Grécia, ele teve algum ditado que o marcou, que ficou na história, que valorizou esse sábio, que valorizou esse filósofo, que tornou ele famoso. E esses provérbios deles, essas sentenças, eram escritas em colunas e eram veneradas. As pessoas veneravam de tal modo que diziam: esses escritos vieram do céu, vieram dos deuses, de tão sábio que eles são. Um exemplo que talvez muitos aqui conheçam de Sócrates, que escreveu: conhece-te a ti mesmo. Esses escritos de Sócrates, esse Provérbios de Sócrates, que não é só isso, né, ele vai mais além, foi escrito numa coluna, na cidade grega de Delfos, no pátio do templo de Apolo, do deus, desse falso deus Apolo. Então, Provérbios era uma linguagem bem antiga, era um método bem antigo, e Salomão, de fato, usou esse método. Como é que eu posso usar de sabedoria para ensinar as pessoas de maneira rápida e direta? Era um método simples e fácil de ensino. Não custava nenhum esforço, nem do professor, nem da pessoa que queria ensinar e nem do aluno. Essa é uma das características de Provérbios. É uma frase, geralmente com 2 linhas, tá, que ele vai fazer
uma comparação entre o bom e o ruim. A palavra usada aqui para provérbios, machal, se origina de uma palavra que significa governar ou dominar. Acredita-se que, inclusive, uma nação pode ser governada a partir da filosofia em provérbios. Tem algumas nações que o imperador, que o rei, que o presidente diz, a nossa filosofia é essa. E aí ele vai e cita um provérbios. E acontece muito na nossa vida. No nosso coração, na nossa mente, o mundo todo, ele quer buscar respostas para tudo. Não só como governar uma nação, mas como governar o nosso interior. Como governar a minha mente, como governar o meu coração. Como é que eu posso ir bem? Por que é que eu estou indo tão mal? Por que é que eu estou sofrendo? Então nós queremos respostas para tudo. Qual é a razão de tudo? Quando nós não conseguimos encontrar respostas para tudo na nossa vida, nós entramos em conflitos, há prejuízo na nossa vida, porque nós vamos viver a partir de respostas erradas que nós formulamos dentro de nós mesmos. Daí se dá o porquê o mundo está tão perverso, daí se dá porque o mundo está tão depressivo. Mas e quem criou todas as coisas? E quem criou nossa vida? Quem pode dar razão a todas as coisas? Resposta. Nós temos buscado conhecer essa pessoa, nós tememos essa pessoa, então Provérbios ele se ocupa nisso. Um dos objetivos principais de Provérbios é ensinar como agir e como reagir nas variadas circunstâncias da nossa vida, da qual nós somos surpreendidos. Mas o maior propósito de Provérbios não é esse. Não é apenas de dar respostas. Provérbios não é sobre precisamente o que fazer, mas é sobre conhecer. Me mostra o que é que eu devo fazer. Eu vou te mostrar os princípios. Eu quero que você conheça o porquê você vai fazer. Eu quero que você tome conhecimento, eu quero que você aprenda o porquê que você vai agir dessa maneira agora. Nosso mundo só quer saber de resultados. E ao invés de procurar primeiro os princípios certos para agir, para atingir os resultados certos, nós apenas queremos os resultados. É daí onde surge o pragmatismo. É exatamente daí onde surge o pragmatismo. Nós queremos apenas os resultados positivos, mas a gente está dando pouca importância para os princípios, para os meios de como nós vamos conseguir esses resultados. Então, provérbios, geralmente eles são de poucas palavras, mas com um grande impacto sobre como nós devemos viver a nossa vida. O provérbio é sempre conciso e direto. É uma expressão tão forte que simplesmente uma citação ela é suficiente para finalizar uma conversa. Vocês já perceberam isso? Quando um pai está conversando com um filho e o filho quer os porquês, quer a razão do porquê daquele não, do porquê ele tem que agir daquele jeito, e aí o pai vai e cita uma frase antiga, cita um provérbio antigo. E aí o filho já se cala naquela hora, ou ele bate o pé, ele resmunga, ou ele chora, mas ele já sabe que aquele pequeno provérbio, aquela pequena palavra do seu pai, já diz absolutamente tudo. Ou seja, provérbios ele estimula, ele provoca a nossa imaginação, nos levando a refletir nas implicações de uma verdade simples, direta e evidente. É isso que Provérbios faz. Ele provoca a nossa mente. Então, deixa eu voltar de novo à figura de um filho, né? Ele, mas pai, por quê? E o pai diz, lembra disso, daquilo outro. E aí ele resmunga, ou então, como sendo um bom filho, ele vai aceitar. Ah, meu pai, então, eu entendi. Deixa eu só exemplificar para vocês como o mundo todo usa provérbios. Você vai dizer, mas pastor, provérbios. Gente, na nossa cultura brasileira, nós usamos muito provérbios. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver quantos provérbios existem, e você conhece todos, mas você nem imagina. Deixa eu citar só alguns deles. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ou outro provérbio conhecido, casa de ferreiro, espeto de pau.
De grão em grão a galinha enche o papo. Outro que os nossos pais dizem muito pra gente: diz-me com quem andas e eu te direis quem és. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quem mistura-se com porcos, farelo come. Quem não tem cão, caça com gato. Uma andorinha sozinha não faz verão. Você pode pegar esses provérbios e outros, ele é bem diferente dos provérbios de Salomão, tá? Os provérbios da nossa cultura são frases curtas. Geralmente os provérbios de Salomão são 2 sentenças, são 2 linhas, quando ele compara. Mas só para dar o exemplo que nós usamos provérbios e muito, inclusive na nossa gramática portuguesa. E nós sabemos, quando um líder cita um provérbio para a gente, ele impacta e ele estimula a nossa imaginação a ponto que nós entendemos. E como eu já disse, muitas vezes encerra completamente uma conversa. Mas nós temos que ter muito cuidado com os provérbios populares. Temos que ter muito cuidado, porque esses provérbios, muitos deles podem contrariar a palavra de Deus. Provérbios corrompidos, que podem endurecer a nossa mente, né? Podem levar a nossa mente a pecar, a agir de maneira errada. O diabo tem os seus provérbios, a nossa carne tem os nossos provérbios, o mundo tem os seus provérbios. É interessante, irmãos, que em Ezequiel, capítulo 12, no versículo 22, e lá no capítulo 18, no versículo 2, vai haver a condenação de alguns provérbios já naquela época. Observem, Ezequiel, capítulo 12, a partir do versículo 21, eu vou ler do 21 ao 25. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, farei cessar esse provérbio, e já não servirão dele em Israel. Mas diz-lhes: os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia, porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. E lá no capítulo 18, mais na frente, no versículo 2, eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 4, vai mostrar de novo outra condenação a um provérbio. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis esse provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai. Também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, para nos proteger dessas influências corruptas, desses provérbios malignos que existem no mundo, é que Deus nos deu os seus provérbios. Para isso que Deus inspirou Salomão, para que nós possamos ter essa sabedoria em nossas mãos, para que edifique e salve a sua igreja. Os provérbios, eles têm a sua finalidade de nos tornar sábios e bons diante do Senhor. Mas então, provérbios de Salomão. Irmãos, quem era Salomão? Ele já se identifica. Rei e filho de quem? De Davi. Irmãos, Davi teve o seu pai, ele teve uma vida bem conflituosa. Já Salomão teve uma vida bastante tranquila. Foi alguém que Deus dotou de extraordinária sabedoria, conhecimento. Ele fez uma resposta, inclusive muito sábia, pedindo a Deus sabedoria. Ao teu servo, dá um coração entendido para julgar o povo. O Senhor respondeu a sua oração. Então nós vemos que Salomão fez um bom uso da sabedoria que Deus o deu. Inclusive, não só fez bom uso, mas Salomão também deixou para a sua posteridade, nos ensinando que como nós devemos lidar com os talentos que são confiados a nós por Deus. Deus nos dota com talentos e muitas vezes nós guardamos para nós mesmos e nós não queremos edificar os nossos irmãos ao nosso redor. Nós lemos em 1 Reis, capítulo 11, que Salomão, de fato, ele apostatou. Salomão, ele se afastou dos caminhos do Senhor, algo que nos deixa, inclusive, perplexo.
Tá? Eu fui citar isso em casa e ontem na reunião dos jovens, minha filha ficou muito preocupada. Mas deixa eu dizer, existem dois pensamentos. Quando você vai ouvir um puritano Matthew Henry e outros teólogos, eles vão acreditar que de fato isso serve como um alerta para a gente. Olha, um homem que Deus dotou de tanta sabedoria, que ensinou o seu povo, como é que ele abandona esses caminhos? E como é que ele morre na incredulidade? Como é que ele vai para o inferno? Como é que ele perde a sua alma? E eu disse, olha, quem está em pé, cuide que não caia. E eu disse para minha filha assim, filha, tem uma citação de João Calvino que ele diz, toda verdade é verdade de Deus. Não importa da boca de quem quer que seja. Vamos supor que um pai de chiqueiro, de Umbanda, ele diga, Jesus Cristo é o Senhor. Ele está mentindo? Não, ele está falando uma verdade. Então, apesar dele ser um ímpio, apesar dele ser uma pessoa maligna, tá? Ele está falando uma verdade. E essa verdade não é dele. Essa verdade é uma verdade de Deus. Então, toda vez que um ímpio, seja qual for esse ímpio, ele falar uma verdade, essa verdade é verdade de Deus. Não importa da boca de quem seja. Então, Deus dotou Salomão de sabedoria e ele utilizou bem essa sabedoria. Mas veja, há uma divisão de pensamentos. Salomão escreveu Cantares na sua juventude, mas ele escreveu Eclesiastes na sua velhice. Eclesiastes que nós acabamos, pela graça do Senhor, em meditar em pregações em todo o livro. Ou seja, há uma tradição judaica que afirma mesmo, pela datação dos livros, de que foi na sua velhice que ele escreveu Eclesiastes. Tudo indica que ele escreveu na sua velhice. Ou seja, foi depois de Provérbios e foi depois de Cantares que ele escreveu. Significa então assim que Salomão foi restaurado à comunhão com Deus. Significa que nessa sabedoria que Deus deu a Salomão, ele voltou aos caminhos do Senhor. Ele se arrependeu de sua estultícia, em vergonha, voltou aos caminhos do Senhor. Voltou de fato a temer ao Senhor. Nós sabemos que toda a terra, todos os reinos vizinhos ali, os reis, as autoridades, buscavam a Salomão em sua sabedoria. A sabedoria de Salomão superava de todos os homens. Nós vemos isso em 1 Reis, capítulo 4, versículo 30, e no capítulo 10, no versículo 24. Nós vemos nos destaca, né, um episódio da rainha de Sabá, que ela ouvia falar sobre Salomão, sobre a sabedoria dele, e ela vai pessoalmente lá conhecer Salomão. E ela vai cheia de perguntas difíceis para fazer para Salomão. E Salomão responde todas elas. E aí nós vimos no texto bíblico, ela fica perplexa com a sabedoria. Ela diz, olha, a tua fama é grande, de como você é sábio. Mas pessoalmente, é incrível como você é mais sábio ainda do que a tua fama diz sobre você. Então ela saiu impressionada e deixou muitos presentes para Salomão, agradecida por tão grandes respostas e porque ficou perplexa com aquela sabedoria. O versículo 2, irmãos, nos diz assim, então, os propósitos do qual Deus nos deu Salomão. Deus nos deu Provérbios. Diz assim, então, o versículo 2. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Ou seja, para o uso e o benefício de todos. Naquela mesma época, para aquele local, mas para nós hoje. Para que eles pudessem deixar ser governados por essas sentenças, por esses ditados. Para que ele pudesse estudá-los com afinco. Mas veja, para aprender a sabedoria e o ensino. Sabedoria e ensino. Ou seja, formar noções corretas das coisas. E não simplesmente deixar sua mente ir para longe e, como eu disse no começo, você conceituar as coisas a partir do teu próprio eu. Dotar as nossas mentes com ideias claras e distintas para que possamos conhecer a sabedoria e a instrução. Essa sabedoria ela é obtida pela instrução, irmãos. Ninguém nasce sábio. É como eu já disse, um marginal, ele nunca estudou, ele não leu, não aprendeu de ninguém, mas ele consegue escapar, ele consegue fugir de alguém, mas olha como ele é sábio. Isso, de fato, não é sabedoria.
Sabedoria é obtida pela instrução, pela revelação divina, para que possamos saber como falar, como agir de maneira prudente, inclusive a dar instruções para outras pessoas. Um sábio que não sabe ensinar, que não sabe passar isso à frente, não sabe deixar isso para a posteridade. Olha, aquele homem é muito sábio, mas olha como os filhos dele vivem hoje, olha a desgraça dos seus filhos. Não houve de fato sabedoria alguma, apenas um engano de quem está conceituando assim. E ele vai dizer as palavras de inteligência, significa distinguir entre a verdade e a falsidade, clareza, saber o que é o bom e o que é o ruim. Atentar para as palavras de prudência, aprendê-las, julgá-las, proteger-se de enganos e adaptar aquilo que nos é ensinado a nós mesmos e ao nosso próprio uso, para que a gente possa distinguir coisas que são diferentes e a gente não permitir apenas imposição, mas aprovar coisas que são excelentes e não perder o seu benefício, conforme a oração que o apóstolo Paulo fez lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Paulo disse assim: e também faço essa oração, veja que incrível, que o vosso amor aumente mais e mais. Em que, irmãos? Veja, como é que o nosso amor vai aumentar mais e mais? Como é que eu vou amar mais a Cristo, a igreja? Como é que eu vou temer mais a Deus? Aí Paulo faz assim: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Aquilo que Salomão está dizendo. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Veja a oração que Paulo está fazendo. Vê, eu quero que o amor de vocês aumente cada vez mais. Em pleno conhecimento e toda percepção. Para que vocês sejam capazes de aprovar as coisas excelentes e serem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. É a mesma finalidade de Salomão, nós vimos Paulo aqui falando em Cristo Jesus. O versículo 3 vai dizer: para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Ou seja, a organizar e corrigir o nosso modo de vida em todas as coisas. Aquele conhecimento que irá nos orientar nossa prática em justiça, nossa prática no juízo e na equidade, ou seja, na honestidade. Alguns teólogos, eles costumam fazer uma divisão das duas tábuas da lei. Eles costumam dizer que o desígnio da Escritura Sagrada é nos ensinar esta sabedoria. Qual? A justiça, ou seja, que está ligada às primeiras leis que foram dadas no nosso relacionamento com Deus. As 4 primeiras leis está ligada à justiça. E o juízo está ligado à segunda tábua da lei. As outras 6 leis que estão ligadas ao nosso relacionamento com o nosso próximo. E aí, pastor, falta a equidade. Equidade, que é honestidade, ou seja, sinceridade, está em ambas as tábuas. Então, irmãos, que sabedoria é essa? Justiça na primeira tábua da lei, o juízo na segunda tábua e a equidade, ou seja, sinceridade e honestidade em viver, está nas 2 tábuas. E o versículo 4 vai dizer: para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ou seja, ele está dizendo para que foram escritos. Continua dizendo para quê? Qual a finalidade dos provérbios terem sido escritos? Para o uso de todos, mas se destinam especialmente aos simples e aos jovens. Por que aos simples e jovens? Ele quer que eles ajam com prudência. Não é isso que ele está dizendo? Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Veja, irmãos, aos simples, essas instruções foram dadas de maneira simples e fáceis. E foi pensando também na capacidade de algumas pessoas de não conseguir entender, como outras, assuntos difíceis. Então, Provérbios foi escrito com essa finalidade. As pessoas que têm um baixo QI, as pessoas que não conseguem entender assuntos mais complexos, então, Provérbios foi dado com essa finalidade. Para que essas pessoas não digam assim: eu não consigo entender, então por isso que eu ajo de qualquer jeito, eu não consigo entender a palavra e a instrução de Deus para a minha vida. Então é para que essas pessoas não tenham desculpas e aí possam viver de maneira pecaminosa.
Na juventude, por que os jovens? Os jovens porque a sua idade, a mocidade, é o momento do aprendizado. Momento em que ele deve captar as instruções, que ele deve receber impressões e reter aquilo que ele recebe com muita sabedoria. O jovem ele precisa de uma mente bem preparada para o futuro. Ele não pode deixar com que sua mente vagueie. Ele não pode, como já disse no começo, adquirir conhecimento próprio ou com o mundo, com a malandragem da vida, porque isso não é sabedoria. Os judeus acreditavam que a idade da mocidade ela é impetuosa e um momento de agir precipitadamente é o momento da juventude. É o momento de agir com muita imprudência. Porque eles criam que o homem ele nasce como um jumento selvagem. E ele precisa ser domado pelas rédeas. Ele precisa ser controlado por essas regras aqui encontradas em Provérbios. Era assim que o judeu cria. Ele precisa ser governado. O jovem ele está com o coração muito disposto a conhecer as coisas. Então, muito fácil de cair em ciladas. Muito fácil de ser enganado, de ser encantado, de cair e de errar constantemente. E de nessa queda, inclusive, ele ficar exposto no chão durante muito tempo, exposto no erro durante muito tempo, e talvez nunca voltar à verdade. Então ele vai dizer, olha, eu dirijo essa palavra aos simples e aos jovens mais precisamente. Mas e aí vai dizer, rapaz, e os adultos? E aqueles que já têm conhecimento, estão livres da admoestação de provérbios? Essa palavra então não serve para eles. Observe então o que diz o versículo 5. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigma dos sábios. Ou seja, não é apenas para os jovens e simples. Na escola antiga dos gregos, como Platão mesmo é um exemplo deles, eles expulsavam aquelas pessoas que não eram capazes de entender as filosofias mais complexas. Eles simplesmente expulsavam as pessoas. As pessoas que não eram capazes não eram aceitas. E é exatamente isso que Deus está fazendo com o seu povo. Deus reúne o seu povo e vai dizer, eu vou dar instrução até para as pessoas mais simples, mas os mais sábios, os instruídos, eles não devem se conformar e dizer, foi dado somente para eles, então eu desprezo isso daí. Pelo contrário, ele está dizendo, olha, que o sábio possa crescer mais. Os sábios rabinos na época, eles criam que o seu volume de sabedoria não se esgotava, mas que se dissolvia, que se perdia. Então, ele nunca ficava satisfeito. Ele não chegava um momento que ele dizia, eu já sou muito sábio, não preciso mais de nenhuma instrução. Ninguém mais me ensina. O judeu ele acreditava, você deve pensar sempre assim, eu não estou cheio de sabedoria ainda. A minha sabedoria está se esvaziando cada vez mais, então eu preciso alimentar cada vez mais a minha mente com sabedoria. E, inclusive, ter habilidade para viver, mostrar a sua habilidade, mostrar essa sua sabedoria em sua vida, no seu proceder. O que um homem sábio deve pensar eu ignoro muitas coisas, mas eu não ignoro a minha própria ignorância. Um homem sábio, ele pensa assim, eu posso ignorar muitas coisas, mas eu não ignoro que eu sou um ignorante, que eu preciso aprender, que eu não tenho conhecimento de todas as coisas. Ele diz, para entender um provérbio. Salomão era famoso por explicar, por dar respostas a absolutamente tudo, como eu já falei da rainha Sabá. Mas aqui ele se preocupa em não somente responder, mas de dotar, de nos dar, de passar para nós, os leitores, esse mesmo talento, para que possa ser útil a nós, o povo de Deus. Ele quer que esses propósitos alcancem a nossa mente e o nosso coração.
Então, irmãos, tendo visto a autoria, tendo visto o propósito do livro Provérbios ser escrito, então aqui ele escreve a máxima da sabedoria, o clímax, o ápice da sabedoria. Então ele diz assim no versículo 7, o resumo de tudo, para onde tudo deve convergir. Deixa eu dizer para vocês sobre conhecimento, sobre instrução, sobre sabedoria. Ele diz, o temor ao Senhor. O temor do Senhor, no versículo 7, ele diz, é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ele expõe essa verdade. Ele quer dizer que essa verdade é a parte principal do conhecimento. Ele quer dizer que é o start, é o início do conhecimento. Isto é, de todas as coisas que devem ser conhecidas, a primeira delas deve ser a sabedoria. Uma criança, a criança ela deve ser ensinada a ganhar dinheiro. Eu vou projetar meu filho para que ele possa ser uma máquina de ganhar dinheiro, para que ele possa vencer na vida. Está errado. Essa criança ela deve ser ensinada, logicamente, a estudar sim, a ter uma boa profissão, a ter uma boa condição financeira, mas o princípio de tudo ela deve ser ensinada ao conhecimento. E observem, irmãos, por favor, não somente as crianças, não somente os jovens e os simples, a você que já é da idade avançada, que já tem muita sabedoria, que já tem muita experiência, também é dada a você essa palavra. Esta é a mais evidente instrução. Que Deus deve ser temido, que Deus deve ser reverenciado, servido e adorado. É o princípio do conhecimento. E não sabem absolutamente nada os que não conhecem isso. Os que não sabem que têm que temer ao Senhor. Para adquirir todo o conhecimento útil, é extremamente necessário que temamos a Deus. Veja, ele vai dizer conhecimento útil. Conhecimento útil. Então, tanto conhecimento não serve para nada. Aquela pessoa tem tanto conhecimento e não serve para nada. Eu disse ele, o puritano Matthew Henry, comentando esse versículo. Para que tenhamos conhecimento útil, é extremamente necessário que temamos a Deus. Nós não somos qualificados, ou seja, nós não somos habilitados para nos beneficiar dessas instruções que nos são dadas, a menos que nossas mentes sejam possuídas por uma santa reverência por Deus. E que cada pensamento em nós seja levado à obediência a Ele. Lá em João 7:17, vai nos dizer que se alguém quiser fazer a vontade de Deus, deve conhecer a sua doutrina. É impossível você dizer que vai agradar a Deus, que vai viver para Deus, que vai reverenciar a Deus, se de fato nós não o conhecemos. Nós não conhecemos a sua palavra, então nós não tememos. Aquela pessoa que sabe que deve temer a Deus, ela já sabe o suficiente. Ela sabe que deve ter cuidado em guardar todas as coisas para Deus, em Deus. Temer ofender a Deus em qualquer que seja a coisa. Ou seja, o alfa e o ômega do conhecimento, o princípio e o fim do conhecimento é temer ao Senhor. E aí, querido, Salomão diz assim: os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Os loucos, Salomão quer dizer os ateus, que não têm consideração por Deus. Eles desprezam a sabedoria e a instrução. Não têm nenhum temor pela ira de Deus, nem qualquer desejo pela sua benevolência. Eles não vão nos agradecer pela nossa tentativa de tentar instruir pela palavra de Deus e fazê-lo temer. Eles não vão escapar da ira de Deus e eles não vão obter a benevolência de Deus. Por isso que Provérbios vai dizer, o louco. A figura desse ímpio, ele está falando louco, ele está falando ímpio, o pecador obstinado. Qual é o nome que eu posso dar para um ímpio, para um homem que rejeita a Deus e sua palavra, que não teme a Deus, que faz as suas próprias leis? Qual é o nome que eu posso dar para esse pecador? E aí Salomão, com sabedoria, vai dizer, é um louco. E aí, irmãos,
aquele que despreza a Deus, a sua palavra, que não teme a Deus. Eu vejo que essas pessoas desafiam a Deus. E desafiar Deus é exatamente loucura. Veja, irmãos, Deus nos deu, nos concedeu sabedoria pela sua palavra, para que a gente possa, nessa sabedoria, saber como viver. Saber como viver no nosso coração, comigo mesmo, a minha existência, o propósito para que eu vim ao mundo. Mas ver cada passo meu, cada plano meu, cada palavra que eu falar, o Senhor me dá toda essa instrução. Nós vamos ver, seja na família, seja na política, seja comigo mesmo, eu e eu mesmo. Todas essas instruções nós vamos ver aqui em Provérbios. Aí vê, Deus concede isso e eu desprezo. Isso é loucura. É como um filho que os pais estão dando instruções e o filho diz, não, eu quero sair de casa e eu quero seguir a minha própria vida, e ele vai e se arrebenta no mundão. E o que é que dizem daquele filho? Pai é louco. Aquele jovem ali é um maluco. Ele não ouviu a instrução do seu pai. E aí ele entrou no mundo das drogas, ele entrou na bebedeira, entrou na prostituição. Ele estragou a vida dele, seja lá como o que foi. Mas aí ele é tido de fato como louco. Nós vimos, irmãos, o caráter da sabedoria. Deus descreveu em sua palavra qual é o caráter da sabedoria. E nós vimos justiça, juízo e equidade. Esse é o caráter da sabedoria. Mas vem cá, que sabedoria é essa? Onde nós encontraremos essa sabedoria? A centralidade, irmãos, de Cristo. Mas pastor, o senhor fala de Cristo e Cristo. Onde é que eu posso ver que está em Cristo esse caráter da sabedoria? Onde é que eu posso ver que também está nele? Abra sua Bíblia então em Isaías. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 5. Nós vamos ver o caráter da sabedoria exatamente em Cristo Jesus. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Isaías 11, versículo 1. Falando sobre Cristo aqui. E das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e de entendimento. Exatamente o que a gente viu em Provérbios. Sabedoria e entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. Veja, a mesma coisa que nós vimos do conselho. O espírito de conhecimento e de quê? De temor do Senhor. Exatamente o que nós vemos no versículo 7. Sobre o temor do Senhor. O versículo 3 vai dizer assim: deleitar-se-á no temor do Senhor, novamente o temor do Senhor, e diz, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Ou seja, isso é agir com equidade. Então veja, o juízo, ele não vai julgar com iniquidade, mas ele vai julgar com equidade. Observe então, o juízo e a equidade aqui juntos, lado a lado. No versículo 4, mas julgará de novo o juízo com o quê? Com justiça, mais uma característica da sabedoria, com justiça, os pobres, e decidirá com equidade, olha aí a palavra equidade sendo estampada. Então, juízo, justiça, equidade, conhecimento, temor do Senhor, conselho, sabedoria. Ele vai dizer com equidade e a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, irmãos, está aí as três características da sabedoria em Cristo Jesus, fora o conhecimento, fora a sabedoria que foi citada, fora o temor do Senhor, o conselho.
exatamente, irmãos, no comecinho de Provérbios, nós podemos ver Cristo ali. Abra a sua Bíblia ainda em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 1, no versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus o quê? O que foi que Cristo se tornou da parte de Deus para nós? Sabedoria e o quê? Justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então veja, irmãos, mais uma vez, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça. Ainda em 2 Coríntios, no último texto, irmãos, eu queria que você ou abrisse ou prestasse bem atenção. Veja, falando sobre Deus ter feito em Cristo Jesus, Jesus Cristo ter se feito justiça por nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele nós vamos ser feitos justiça de Deus, porque ele é a justiça de Deus, porque ele é a sabedoria de Deus. Nele, em Cristo, estão entesourados todos os conhecimentos, as sabedorias do nosso Senhor. Colossenses, irmãos, capítulo 2, você não precisa abrir se não quiser. Eu disse que era o último, mas Colossenses ainda é necessário que leia. Me perdoem, irmãos. Jesus como sabedoria de Deus. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 1, do 1 ao 3. Gostaria, pois, que soubesses com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Para entenderem o quê? Compreenderem plenamente o mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? Ele diz aí, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, qual é a sabedoria de Provérbios? Qual é a sabedoria de toda a Escritura Sagrada? Cristo. Nele, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ele que é a palavra, ele que é o verbo encarnado. Então, queridos, tendo recebido da palavra do Senhor o propósito do livro de Provérbios, tem muitas outras instruções ainda que cheguem nas palavras proverbiais. Muito ensino, muita edificação, muito poder em suas palavras. Veja, nós vimos Cristo, a sabedoria de Deus, a justiça de Deus. Nós vimos o caráter da sabedoria em Cristo. Nós não iremos ser sábios, nós não iremos temer ao Senhor, caso nós nos apartemos de Cristo. Veja, irmãos, foi dada aos jovens. Jovens, eu quero deixar para vocês a posteridade. Salomão, ele pensava em ver uma Israel cada vez mais forte, uma Israel cada vez mais temente ao Senhor, mais madura na fé. Essa é a minha preocupação, irmãos. Veja, eu sempre escutava sobre o meu ministério. O teu ministério é uma igreja a longo prazo, Cadena. Por quê? Porque esses teus jovens que estão buscando sabedoria em Cristo Jesus, na palavra do Senhor, esses jovens que temem ao Senhor hoje, eles daqui a pouco se formam, daqui a pouco eles casam, daqui a pouco são eles que vão sustentar a igreja moral e financeiramente. São esses jovens que vão pregar o evangelho onde quer que eles estejam. São esses jovens que vão ser adultos, que vão viver para a glória de Deus, ou seja, que vão temer ao Senhor e vão ser de fato sábios. A minha preocupação, irmãos, é se essa juventude, se essa mocidade tem de fato temido ao Senhor, ou apenas considerou algumas regras e tem se esquivado delas hoje.
por causa dos porquês da vida. Então, cheios de razões, adotam as mesmas desculpas daqueles adultos que não são sábios. Não reverenciam, não adoram, não mostram interesse pelo Senhor e vivem uma vida super conveniente. O meu grande temor é se essa juventude que tem uma nuvem de testemunha, de fato não cresça amadurecendo, de fato cresça atrofiando e não temendo a Deus. De pedir não somente aos jovens, dizer essa palavra, ela foi direta para você, jovem, mas dizer para os adultos. Veja, morrer em ditosa velhice, é o que a Bíblia diz, que na velhice ainda darão frutos, de deixar para a posteridade, para a sua juventude, a sua sabedoria, o seu procedimento. Veja, os jovens precisam de vocês mais maduros. Eles precisam olhar para vocês e verem modelos para serem vividos. Sabe uma coisa que está cada vez mais difícil? Você vê idosos, você vê adultos sendo modelo para os outros jovens. Veja, um filho que vai dizer, eu jamais quero ser igual ao meu pai, eu quero ser o oposto do meu pai. Aquela menina que vai sair de casa e vai se casar com um maloqueiro. E por que ela vai se casar com aquele maloqueiro? Porque ela não tem figura nenhuma, referência nenhuma de masculinidade. Ela não tem figura nenhuma de sabedoria masculina dentro de casa. Então ela vai se entregar para o primeiro vagabundo que ela vê na frente. O primeiro vagabundo que encantá-la com mentiras, com promessas, nós vamos ser felizes e eu vou te dar o mundo. Aí a mina vai e sai com aquele maconheiro, sai com aquele vagabundo. Por quê? Porque ela não tem a figura masculina de sabedoria em casa. Os pais, os filhos não querem seguir a mesma profissão do pai mais. Eu quero exatamente o oposto. Porque ele não é o modelo para mim de homem sábio. O jeito como ele tratava minha mãe, o jeito como ele me tratava, o jeito como ele vivia dentro de casa. Tudo isso, irmão, sabe por quê? É o resultado de se buscar sabedoria à parte do Senhor. Veja, buscar uma sabedoria à parte de Cristo. Dentro do meu próprio conhecimento, eu tenho alguns padrões morais e eu acredito que é assim que deve viver. E isso é ser crente. Isso é ser evangélico. De vez em quando eu vou para a igreja. De vez em quando eu dou o dízimo. De vez em quando eu canto música. De vez em quando eu leio um versículo da Bíblia. E aí eu já sou uma pessoa incrivelmente piedosa. Irmãos, todos nós precisamos entender a raiz da palavra Provérbios. Veja, dominar, governar. Nós precisamos deixar sermos governados por essa palavra, por essa sabedoria. Eu tenho que me considerar cada vez mais tolo. Veja, os jovens, os simples, os idosos, eu sou ignorante, eu não sou uma pessoa sábia. Veja, um homem tão sábio como Salomão acreditava que não sabia de tudo. O tempo todo ele dizia, eu não sei, eu estou buscando, e eu estou buscando, apesar de ser considerado o mais sábio de todos os homens da face da terra. O cúmulo da soberba é quando o ser humano ele já se considera sábio, quer sobrepujar sobre as outras pessoas. É o sabido que a gente chama, né? É muito sabido aquele cara ali. Então assim, olha para o casamento dele, olha para a criação dos seus filhos e vê se aquele cara é sabido. Tu tem que ver o resultado da vida daquela pessoa. Nós precisamos de uma igreja assim. Nós precisamos de alguém que seja dominado por essa palavra. Nós precisamos de uma igreja que vivencie provérbios. E se de fato essa igreja vivenciar provérbios, ela vai temer ao Senhor em Cristo Jesus. Amém, irmãos?
Que o Senhor nos abençoe, tenha misericórdia de nós.